Madrugada de janeiro de 1988, interior dos Estados Unidos. Um pai de família exausto retorna do trabalho e adentra sua casa silenciosa em Horicon, no estado de Wisconsin. De repente, um uivo sinistro ecoa da direção da garagem. Ele congela, coração disparado, e ouve uma voz rouca sussurrar: "Venha aqui." Ao olhar na direção da garagem, vê chamas alaranjadas dançando no escuro e, através da janela, 2 olhos brilhantes o encarando fixamente. Apavorado, ele corre para dentro e tranca a porta, mas o terror está apenas começando. Momentos depois, uma névoa surge no quarto das suas filhas, se erguendo do chão até tomar uma forma humana. Diante dele, materializa-se uma figura de olhos vermelhos ardentes que ergue um braço na direção do pai e sibila em tom gelado: "Você está morto." Essa cena, digna de filme de terror, foi relatada por uma família real, a família Tallman, num dos casos de assombração doméstica mais famosos dos anos 80 nos Estados Unidos. Eu sou Dionísio e hoje vamos explorar detalhadamente o mistério da assombração da família Tallman. E calma que eu já vou explicar o motivo do meu sumiço, mas se você quiser ir direto para a história, é só ir para esse tempo que está aparecendo aqui na tela, beleza? Pessoal, me desculpa pelo sumiço do canal. Eu já expliquei para algumas pessoas que entraram em contato comigo pelo Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, eu tô deixando meu @ bem aqui. Acontece que eu e minha esposa estamos, pelo menos ainda estamos enquanto eu tô gravando esse vídeo, esperando o nosso segundo filho, mas que pode nascer a qualquer momento, inclusive agora. A gente já tá nas últimas semanas da gravidez e de uns 2 meses pra cá, isso exigiu bastante do nosso tempo. Inclusive eu tô até gravando um cenário improvisado aqui, decidindo ainda o que eu vou fazer, porque nossa neném nem nasceu e eu já fui expropriado do meu cenário. Então pra vocês verem como é que tá a situação aqui. Mas agora eu me comprometo com vocês a voltar com tudo, não deixar faltar vídeo aqui no canal, tá? Muito obrigado a todos pelas mensagens de preocupação e por aguardarem o retorno. E como já é usual, já peço por favor que você deixe um like para me ajudar na divulgação do vídeo e se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. Ellen Tallman, 32 anos, e sua esposa Deborah, de 30, eram um retrato de uma família comum de classe média nos anos 80. Ele, supervisor de uma fábrica, e ela, dona de casa e mãe dedicada. Ambos frequentadores assíduos da igreja e sem qualquer histórico de interesse pelo paranormal. Em 13 de abril de 1986, o casal realizou um sonho ao se mudar com seus 2 filhos pequenos para uma casa própria em Horicon, um pacato município rural de aproximadamente 3.800 habitantes no estado de Wisconsin. A casa, construída poucos anos antes, ficava em um bairro tranquilo, sem histórico conhecido de eventos estranhos. Grávida do seu 3º filho, Deb imaginou que ali seria o lar definitivo da família, um lugar perfeito para criar as crianças. Nas primeiras semanas após a mudança, entretanto, pequenos infortúnios começaram a ocorrer. Os 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 1, que raramente adoeciam, passaram a cair doentes com frequência alarmante. Paralelamente, o comportamento do animal de estimação da família começou a inquietá-los. A gata, que antes era tranquila, passou a correr desenfreadamente pelos cômodos, subindo pelas paredes e portas sem motivo aparente. Certa noite, o gato entrou no quarto do casal em disparada, saltou sobre a cômoda e agarrou-se à parede de gesso. Em outra ocasião, colidiu violentamente contra uma parede. Fenômenos ainda mais estranhos não tardaram a acontecer. Em uma noite, o filho de 7 anos e a babá relataram ter visto uma das cadeiras da cozinha mover-se sozinha. Ela balançou e pulou no chão, sem que ninguém a tocasse. No outono de 1986, Deb enfrentou complicações na gestação e precisou de repouso, recebendo a ajuda da sua mãe e irmã nas tarefas domésticas. Ambas, ao passarem algum tempo na casa, comentaram sobre uma sensação negativa e opressiva no ambiente. Diziam sentir como se a casa estivesse sufocando a família. A mãe de Deb mal via a hora de ir embora e a sua irmã tinha dores de cabeça e enjoo inexplicáveis dentro da residência. Em novembro de 86, nasceu a 3ª filha do casal. Nessa época, Ellen começou a apresentar um comportamento atípico. À noite, ficava irritadiço e impaciente, chegando a discutir com Deb por motivos triviais. Em certa ocasião, teve um acesso de fúria e chegou a ameaçar abandonar a família, saindo de casa e embriagando-se de forma irresponsável. Algo totalmente fora do seu perfil usual.
No começo de 1987, já restabelecido, Ellen trouxe para casa algo que viria a se tornar o centro dessa história. O casal adquiriu um beliche de segunda mão em uma loja de móveis usados, planejando usá-lo para acomodar as crianças mais novas no mesmo quarto. Inicialmente, a cama de 2 andares ficou guardada no porão por algumas semanas. Somente em maio de 1987, Ellen montou o beliche no quarto que seria compartilhado pela filha de 2 anos e a bebê, enquanto o filho mais velho foi transferido para o quarto ao lado. Na mesma noite em que as camas foram trocadas, coisas estranhas começaram a acontecer, como se aquele móvel tivesse vida própria. A partir daí, eventos paranormais cada vez mais intensos explodiriam na casa dos Tallman, aterrorizando a família pelos meses seguintes. Na primeira noite após instalar o beliche, o filho mais velho foi despertado por um som estranho. Ele percebeu que o rádio-relógio antigo em seu quarto ligou sozinho e estava trocando de estações incessantemente, sem que ninguém o tocasse. Assustado, o garoto correu até a sala para contar aos pais. Olin e Debbie, incrédulos e supondo que fosse imaginação ou mau funcionamento do aparelho, acompanharam o filho de volta e removeram o rádio do quarto para que ele voltasse a dormir. Nas semanas seguintes, o garoto continuou extremamente inquieto na hora de dormir. Ele passou a implorar para não ficar sozinho no quarto e raramente conseguia dormir a noite toda sem nenhum incidente. O menino afirmava ouvir passos lentos sobre o carpete do seu quarto quando não havia ninguém lá e batidas secas que vinham dos canos do porão. Certa noite, gritou apavorado, dizendo ter visto um objeto se mover. Uma mala, guardada debaixo da sua cama, deslizou para fora, atravessou o quarto e depois voltou sozinha para debaixo da cama. Ellen foi verificar e, encontrando a mala fora do lugar, suspeitou que o filho estivesse pregando algum tipo de peça para chamar a atenção. Retornou a mala para debaixo da cama e mandou o garoto tentar dormir. Minutos depois, o fenômeno se repetiu, o que fez Ellen a retirar o objeto do quarto de vez. Ainda assim, os pais acreditavam que o filho poderia estar fantasiando ou sofrendo pesadelos. Não foram só o filho mais velho e seu quarto que se tornaram problemáticos. As irmãs, que agora dormiam no beliche, acordavam chorando repentinamente de madrugada, sem motivo aparente. Ambas pareciam ter dificuldade em dormir a noite inteira, algo incomum até então. A filha do meio, em particular, começou a relatar coisas perturbadoras para uma criança de 2 anos. Ela disse ao pai que ouviu uma voz sussurrando "shh" para ela dentro do quarto vazio. Em outras ocasiões, Debbie e Ellen podiam ouvir a menina falando e rindo sozinha altas horas da noite, como se conversasse animadamente com algum amigo invisível. Preocupados, os pais passaram a revezar noites, fazendo companhia às crianças no quarto. Certa vez, enquanto Ellen estava deitado no chão do quarto do filho mais velho para ajudá-la a dormir, ouviu ruídos arranhados nas paredes, como se ratos estivessem correndo pelo interior do drywall. Ele e Debbie vasculharam a casa inteira em busca de roedores ou algum tipo de inseto, mas não encontraram qualquer traço de infestações. A casa era bem isolada e nada explicava aqueles sons. Com o avançar de 1987, os eventos ganharam intensidade. No início de setembro, Debbie ouviu a porta da garagem abrir e fechar sozinha certa noite, sem explicação aparente. Pouco depois, ela própria começou a sofrer pesadelos vívidos e terríveis. Nos sonhos, via intrusos saindo do porão e alinhando a família para atirar contra todos, ou então imaginava os filhos sendo raptados ou se afogando em um rio. Eram imagens tão gráficas que Debbie acordava em pânico, suando frio, chegando a questionar a sua própria sanidade. Apesar de tudo, por meses, o casal evitou discutir abertamente esses acontecimentos estranhos, talvez por medo de parecerem irracionais. Em uma noite, no fim daquele mesmo mês, Ellen estava pintando as paredes do porão enquanto Debbie o chamou para jantar. Ele deixou o pincel sobre a bandeja de tinta e subiu. Cerca de meia hora depois, ao retornar, deparou-se com uma cena incomum. O pincel agora estava do outro lado da sala, com o cabo mergulhado dentro do balde de tinta e as cerdas para cima, como se alguém houvesse fincado ele ali de propósito. Logo em seguida, pelo canto dos olhos, Ellen viu uma sombra escura atravessar o porão em um movimento rápido. Ele ficou atordoado. Embora fosse cético quanto a fantasmas, naquele momento, teve certeza de que algo muito estranho estava de fato ocorrendo dentro da sua casa. Com a escalada dos fenômenos, Debbie passou a evitar descer ao porão desacompanhada. Em certa manhã, Ellen descobriu uma das janelas do porão removida e cuidadosamente apoiada na parede, como se tivesse sido retirada por dentro. Nada na casa havia sido roubado e nenhum móvel estava fora do lugar. Sem explicação,
a família reforçou as trancas. Também adotaram um cachorro de guarda, esperando que ele proporcionasse segurança. Contudo, o cão apresentou um comportamento inquietante. Bastava entrar na casa para que ele começasse a arranhar as portas, latindo de medo, desesperado para sair. No fim de outubro daquele mesmo ano, ela encontrou uma forte sinusite que o deixou debilitado. Certa noite, enquanto Debbie o levava ao hospital devido à piora súbita dos seus sintomas, a mãe de Ellen ficou na casa cuidando das crianças. A avó adormeceu no sofá da sala, até que no meio da madrugada acordou sobressaltada. Ao abrir os olhos, tomou um susto terrível. Avistou 2 olhos brilhantes, de cor vermelha incandescente, encarando-a através da janela da sala de estar. A aparição fantasmagórica deixou-a em pânico. Mal amanheceu, ela deixou a casa às pressas, recusando-se a permanecer ali um segundo a mais sequer. Poucas semanas depois, já no fim de novembro, a filha de 2 anos comentou com a mãe algo assustador. Disse ter visto fogo em seu quarto e que alguém a observava no canto escuro do cômodo. Naquela noite, a menina estava tão apavorada que Debbie precisou sentar-se ao seu lado até que ela adormecesse. Nos dias seguintes, a garota continuou falando algo sobre fogo aparecendo na porta e na janela do seu quarto e passou a se recusar a ficar lá sozinha. Ela disse também que alguma coisa se escondia atrás da porta do quarto e esperava as luzes se apagarem para atacá-la. Em outra noite, já em dezembro, Debbie ouviu risadinhas vindo do quarto das meninas de madrugada. Ao verificar, encontrou a garota acordada, de pé no berço, olhando para um canto vazio e rindo, como se brincasse com alguém. Vendo aquilo, Debbie pegou a menina e levou para sua cama. Ela então mudou completamente de comportamento. Ficou séria, pareceu ouvir algo e abraçou a mãe tremendo, dizendo em voz baixa: "Ele está vindo, ele está aqui." Quando os pais perguntaram quem estava vindo, a criança começou a chorar e perguntou por que eles não conseguiam ver ele também. Essa frase gelou a espinha de Ellen e Debbie. Poucos dias depois desse incidente, em meados de dezembro, o filho viveu sua própria experiência aterradora. Numa noite, o garoto contou para a mãe que viu uma mulher idosa, de aparência horrenda, parada na porta do seu quarto. Segundo o relato, a figura tinha cabelos longos e negros, cobrindo parcialmente o rosto deformado, e brilhava como se estivesse em chamas, emanando um tom alaranjado fantasmagórico. Debbie, tentando acalmar o filho, disse que provavelmente fora um pesadelo e o ajudou a voltar para a cama. Porém, poucos minutos depois, o garoto soltou um grito de terror. Ao correr ao quarto, Debbie o encontrou encolhido, apontando para o mesmo canto. A velha, de aspecto macabro, tinha reaparecido diante dele. Dessa vez, Debbie acreditou que o filho realmente viu alguma coisa, pois o menino tremia descontroladamente. Ela ficou ao seu lado até o amanhecer. Diante de tantos eventos sem explicação, Ellen e Debbie finalmente admitiram para si mesmos que a casa poderia estar assombrada. O casal, em desespero, decidiu recorrer à ajuda espiritual. No final de 1987, eles convidaram seu pastor luterano, o reverendo Wayne Dobratz, para visitar a casa e aconselhá-los. Dobratz conhecia a família havia anos e ficou impressionado com o estado abalado em que os encontrou. Percorrendo os cômodos, o pastor afirmou sentir uma presença maligna ali e chegou a dizer que os Tallman poderiam estar enfrentando forças demoníacas. Ele realizou uma bênção na residência, orou com a família, deixou músicas religiosas tocando em fita cassete pelos ambientes e orientou que todos rezassem e lessem passagens da Bíblia diariamente, além de frequentar assiduamente os cultos dominicais. Por alguns dias, a tensão diminuiu, mas logo os fenômenos retornaram com ainda mais intensidade. Após a visita do pastor, a casa mergulhou em um caos noturno constante. Portas passaram a bater sozinha nos batentes, abrindo e fechando no meio da noite sem nenhuma explicação. Vozes estranhas chamavam pelos membros da família de cômodos vazios, ecoando pelos corredores. Aparições como a da velha voltaram a ocorrer repetidamente, aterrorizando as crianças. Nenhum dos filhos queria ficar sozinho nem mesmo por um instante. Eles seguiam Debbie pela casa inteira, apavorados, agarrando-se a ela o tempo todo. Para Debbie, que quase não pregava os olhos, as noites tornaram-se um tormento absoluto. Nas palavras dela, um verdadeiro caos. Na semana que antecedeu o Natal de 1987, a situação chegou a um ponto crítico. O filho mais velho recusou-se terminantemente a dormir em seu quarto após mais uma experiência assustadora e passou a dormir no sofá da sala. Certa madrugada, por volta das 3h30, enquanto tentava cochilar no sofá, o garoto percebeu uma figura parada perto da árvore de Natal iluminada.
Era novamente a velha de cabelos longos, idêntica à que ele havia visto no quarto semanas antes. Ele cobriu o rosto de medo, espiando apenas de relance. A aparição surgiu 3 vezes naquela mesma noite e a cada nova manifestação parecia crescer em tamanho e ficar ainda mais ameaçadora, aproximando-se cada vez mais. Em pânico, o menino criou coragem para balbuciar uma pergunta: "O que você quer?" A figura fantasmagórica não respondeu, limitando-se a encará-lo fixamente antes de desaparecer mais uma vez. Quando Debbie levantou para checar o filho, encontrou-o paralisado de terror, incapaz de falar, apenas chorando silenciosamente. No Natal, Ellen, à beira de um colapso emocional, tomou uma atitude ousada. Tomado pela raiva e pelo instinto de proteger a sua família, ele gritou um desafio ao suposto espírito que os atormentava: "Seja lá o que for que está nessa casa, deixe as minhas crianças em paz. Se quer brigar com alguém, brigue comigo." Porém, esse ato de coragem desesperada parecia ter consequências imprevisíveis. Na noite seguinte, Ellen teve um sonho terrível, um pesadelo vívido com um tornado avançando em direção à casa enquanto ele procurava Debbie e as crianças sem conseguir encontrá-los em meia destruição. Ao despertar, suado e ofegante, ele sentiu que aquilo era um mau presságio do que ainda estava por vir. 2 semanas depois, nas primeiras horas de 7 de janeiro de 1988, ocorreu um dos episódios mais assustadores de todo o caso Tallman. Por volta das 2 da madrugada, Ellen retornava de carro após trabalhar no turno da noite. Ao se aproximar da porta de entrada, foi surpreendido por um som de vento uivante muito forte vindo da direção da garagem. O barulho ficava cada vez mais alto, como se um vendaval circundasse a casa. No meio desse vento, Ellen claramente discerniu uma voz soturna, vinda do nada, que dizia: "Vem aqui." Ele estacou, gelado, e imediatamente correu para a lateral da casa, pensando que talvez alguém havia lhe pregado uma peça. Deu a volta no quarteirão rapidamente, mas não viu viva alma na escuridão. Assim que voltou à frente da casa, o uivo recomeçou, dessa vez mais forte, acompanhado da voz repetindo insistentemente o chamado: "Vem aqui! Venha aqui!" Foi então que Ellen olhou em direção à garagem e seu sangue gelou. Ele viu labaredas de fogo alaranjado avermelhados através da janela da garagem, como se lá dentro estivesse tudo incendiado. Mas não havia calor, nem cheiro de fumaça. No meio das chamas, surgiram 2 olhos brilhantes, verde e escuros, com pupilas vermelho-sangue que os fitava fixamente. Tomado de pavor, Ellen escancarou a porta da casa, entrou em disparada e gritou para Debbie: "A garagem está pegando fogo!" Ele agarrou o extintor e correu de volta para fora. Porém, para sua perplexidade, não havia fogo algum. A garagem estava intacta e silenciosa, as chamas e os olhos haviam sumido sem deixar vestígio. Tremendo, Ellen retornou para dentro e trancou a porta atrás de si. Ao abaixar para pegar sua marmita que deixou no chão da entrada, viu o objeto ser lançado violentamente por uma força invisível, voando pela sala de estar até a cozinha, junto de um uivo de vento assustador. Esse foi o ponto em que Ellen, um homem cético e prático, ficou verdadeiramente aterrorizado. Ele correu para o quarto do casal e acordou Debbie em pânico, perguntando se ela tinha ouvido aquele uivo horrível. Debbie não havia escutado nada, mas ao ver o estado do marido, pálido, suando, com olhos arregalados, percebeu que algo gravíssimo tinha acabado de acontecer. 2 dias depois, Ellen tomou a decisão de dormir no quarto das filhas, deitado no chão ao lado do beliche para proteger as meninas que andavam extremamente assustadas. Na noite de 9 de janeiro, por volta das 3 da manhã, enquanto Ellen vigiava o sono das pequenas, tudo se consumou. Primeiro, ele ouviu novamente aquele uivo de vento surgindo dentro do quarto, o mesmo som aterrador que escutou do lado de fora dias antes. Em seguida, viu formar uma névoa esbranquiçada que se ergueu do piso do quarto, circulando ao seu redor. A névoa subiu até o teto e, diante dos seus olhos incrédulos, começou a tomar uma forma humana. Em segundos, Ellen deu de cara com uma figura humanoide envolta pela névoa, com 2 olhos vermelhos brilhantes e pupilas verdes escuras, o encarando com fúria. A entidade ergueu um dos braços, apontou diretamente para Ellen e declarou em voz baixa, firme e gelada: "Você está morto." Em seguida, num flash de luz, a aparição se dissolveu no ar, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgiu. Ellen saiu cambaleando do quarto em choque absoluto. Debbie o encontrou no corredor, mas ele não conseguia pronunciar uma palavra sequer. Estava lívido, os lábios arroxeados como se tivesse visto a própria morte.
Debbie chegou a cogitar que o marido estivesse sofrendo um ataque cardíaco. Desesperada, tentava fazê-lo falar enquanto ele chorava e repetia apenas: "Me deixe em paz, me deixe em paz." Debbie então ligou imediatamente para o pastor Dobratz, implorando por ajuda. Em poucos minutos, o reverendo chegou e encontrou Ellen ainda tremendo incontrolavelmente de terror. Dobratz, ao ver a situação, ordenou que todos saíssem da casa imediatamente. Naquela madrugada gelada de 10 de janeiro de 1988, Ellen, Debbie e as 3 crianças fugiram às pressas, deixando para trás a casa que por quase 2 anos fora palco dos seus piores pesadelos. 2 dias depois de abandonarem a casa, mesmo com os Tallman já abrigados na casa de parentes, a entidade do beliche ainda teria uma derradeira manifestação, dessa vez diante de uma testemunha cética. Certo dia, não muito distante dos acontecimentos anteriores, Ellen precisou trabalhar até tarde e pediu a seu irmão caçula, Jonathan, que pernoitasse na casa para acompanhar sua esposa e filhos, já que ainda precisavam retirar alguns pertences do local. Jonathan não acreditava em assombrações e topou o pedido, sem imaginar o que o aguardava. Por volta das 8 da noite, ele estava deitado no chão do quarto das meninas quando ouviu uma delas dizer oi para alguém no quarto vazio. Ao virar a cabeça para o berço, Jonathan levou um susto colossal. Diante dele estava a mesma figura aterrorizante que Ellen descreveu dias antes. Um ser alto, envolto em névoa, de olhos vermelhos brilhantes. A aparição avançou em direção a Jonathan e gritou: "Agora, você está envolvido." Em seguida, o ser afundou no chão, desaparecendo diante dos olhos amedrontados do rapaz. Jonathan soltou um urro apavorado e chamou por Debbie, que gritou para ele pegar a bebê no berço enquanto ele pegava as outras crianças. E juntos, todos fugiram da casa naquele mesmo momento. A família inteira entrou no carro na garagem e Debbie arrancou em marcha ré. Enquanto se afastavam, o garoto olhou para a janela do quarto e berrou: "Mãe, ele ainda está encarando a gente da janela." Debbie não teve coragem de olhar para trás. Acelerou e dirigiu direto até o local de trabalho de Ellen. Chegando lá, contou em prantos o ocorrido e deixou claro que jamais retornaria para aquela casa. A partir desse ponto, a prioridade dos Tallman seria proteger a família e buscar ajuda, o que desencadeou uma série de ações de autoridades e grande repercussão pública. Após o evento com Jonathan, a família Tallman abandonou definitivamente a sua residência assombrada. Eles passaram aquela noite na casa da mãe de Ellen, onde finalmente puderam se sentir um pouco mais seguros. Assim, menos de 2 anos após a mudança, os Tallman desistiram daquela casa, mudando-se para a casa de parentes enquanto decidiam seus próximos passos. Eles deixaram para trás roupas, brinquedos e até móveis. Nada valia a pena diante do terror vivido. Logo após a saída da família, o reverendo Dobratz, acompanhado de outro pastor, realizou uma espécie de ritual de purificação na casa. Eles percorreram todos os cômodos, recitando orações e leituras das escrituras, numa tentativa de limpar espiritualmente o local de qualquer influência maligna remanescente. Apesar disso, Ellen e Debbie já estavam decididos. Algo naquele beliche parecia ser o epicentro dos distúrbios. Então, era preciso se livrar dele. Em 13 de fevereiro de 1988, pouco mais de um mês depois da fuga, eles providenciaram a destruição completa do beliche. O móvel foi desmontado em pedaços e enterrado em um aterro sanitário privado para garantir que ninguém mais voltasse a usá-lo. Paralelamente, a casa foi colocada à venda imediatamente. Após se livrarem do beliche e se estabelecerem temporariamente com parentes, os Tallman nunca mais pisaram naquele lugar. Enquanto a família tentava reconstruir a vida longe de Horicon, a história da casa que haviam deixado para trás rapidamente se espalhou pela pequena cidade. Rumores inquietantes começaram a circular. Falava-se que o porão da casa escondia um portal para o inferno e que sangue escorria das paredes. Nenhuma dessas histórias, é claro, tinha base nos testemunhos da própria família. Eram claramente frutos do boca a boca, inflamado pela curiosidade coletiva. Isso fez com que a residência abandonada rapidamente se tornasse uma espécie de ponto turístico paranormal. Inúmeros curiosos se dirigiam ao local com a esperança de testemunhar algum fenômeno sobrenatural por conta própria. O número crescente de visitas logo se transformou em um problema sério. Grupos de jovens se reuniam durante a noite, outros batiam na porta da casa vazia e até tentativas de invasão foram relatadas. A situação estava fugindo completamente do controle. Diante disso, a polícia de Horicon foi obrigada a agir. Por alguns dias, barricadas foram montadas nas imediações da casa, impedindo o acesso irrestrito e reduzindo o tráfego de curiosos. Patrulhas foram organizadas para monitorar a área, coibindo ações de vandalismo ou violações de propriedade. A comoção popular
atingia níveis alarmantes e a pressão por respostas crescia. Diante da crescente comoção, o chefe de polícia, Doug Gleman, procurou a família Tallman em 21 de janeiro de 1988, preocupado em conter a histeria coletiva e proteger a sua imagem. Apesar de emocionalmente abalados, Ellen e Debbie aceitaram prestar um depoimento confidencial na delegacia, ao lado dos filhos mais velhos, relatando com riqueza de detalhes tudo o que viveram na casa ao longo de 2 anos. Após horas de conversa, o chefe de polícia concluiu que os Tallman estavam sendo sinceros e estavam profundamente traumatizados, e prometeu preservar a sua identidade, além de tomar medidas para controlar os rumores na cidade. Em paralelo, Gleman conduziu uma investigação oficial no imóvel, acompanhado de 2 policiais e inclusive do pastor Wayne Dobrats. Eles passaram horas no local. O pastor rezando em voz alta para provocar possíveis manifestações, enquanto os policiais procuravam indícios de manipulação como dispositivos ocultos. Nada foi encontrado. O único evento anômalo foi o telefone da casa tocando insistentemente, mesmo desconectado, e, quando atendido, não se ouvia nada do outro lado da linha. Sem novas ocorrências e após a destruição do beliche em fevereiro, Gleman considerou que a ameaça havia cessado. O caso foi encerrado em meados de 1988, classificado como não solucionado. Após a fuga de Horcon, a família Tallman buscou recomeçar. Eles se mudaram para Beaver Dam, uma cidade vizinha no mesmo estado. Lá, Ellen conseguiu um novo emprego e Debbie concentrou-se na recuperação emocional dos filhos e na tentativa de retomar a normalidade doméstica. Embora a paz tenha sido restabelecida, os traumas psicológicos persistiram por um tempo. Debbie admitiu que levou meses para conseguir dormir sem deixar a luz acesa e que desenvolveu um medo recorrente do escuro e de permanecer sozinha em casa. A família evitava tocar no assunto, preferia seguir em frente e deixar o passado enterrado. Em abril de 88, poucos meses após a fuga, uma nova família se mudou para a antiga residência dos Tallman. Moraram lá por muitos anos sem nunca relatar nenhuma manifestação anormal. Isso convenceu muitos moradores de Horcon de que o problema não estivesse ligado ao terreno ou à casa em si, mas sim ao beliche amaldiçoado, ou, para alguns, à própria família, como se tivessem sido alvo de algo específico e transitório. Diversas teorias circulam para tentar explicar o enigma da assombração da família Tallman. Uma das mais populares atribui os fenômenos a um objeto específico. No caso, o beliche de segunda mão adquirido pelos Tallman. De fato, os relatos indicam que os eventos paranormais se intensificaram brutalmente após a instalação do beliche no quarto das crianças. Muitos acreditam que o móvel estaria carregado por alguma energia maligna ou espírito. Pode ser que algo terrível tenha acontecido com os antigos donos do beliche ou que ele tenha sido usado em rituais ocultistas. O fato de nada sobrenatural ter ocorrido com os novos moradores da casa reforça a ideia de que o objeto era o foco. A lenda urbana chegou a apelidar o caso de a bruxa do beliche, aludindo à figura da velha assustadora que as crianças teriam visto associada à cama. Em suma, para os adeptos dessa teoria, a cama estava amaldiçoada e trazer esse item para dentro de casa foi o gatilho de todo o horror. Outra corrente de explicação defende que a casa dos Tallman foi alvo de uma infestação demoníaca ou de um espírito maligno independente de objetos. O pastor Dobrats, por exemplo, estava convencido de que um ente do mal, talvez o próprio diabo, estivesse na residência. Os indícios citados incluem a natureza ameaçadora das aparições. A entidade chegou a proferir ameaças e demonstrava intenção de ferir ou aterrorizar, algo tipo de relatos de demônios. Além disso, os fenômenos variavam: vozes, fogo ilusório, poltergeist de objetos, visões, como se uma inteligência maligna estivesse brincando com a família. Nesse cenário, o beliche não seria a causa em si, apenas um catalisador. O demônio teria se apegado à família ou à casa, usando diversos meios para atormentá-los. Essa teoria assume que há algo sobrenatural e inteligente por trás dos eventos, e não simples manifestações aleatórias. Já para os céticos, a explicação mais provável reside na mente humana e em coincidências. Eles argumentam que a família Tallman poderia ter sofrido uma espécie de sugestão mútua e contágio psicológico diante de situações de estresse. A longa privação de sono, a preocupação com as doenças das crianças, o isolamento numa cidade pequena e a influência de histórias de terror formariam um caldo de cultivo para percepções distorcidas da realidade. Nessa visão, não houve fantasmas de fato. As crianças imaginaram coisas típicas da idade, e os pais, exaustos e ansiosos, acabaram interpretando ruídos comuns como fenômenos. A sugestão coletiva explicaria por que múltiplas pessoas viram coisas, uma vez que uma pessoa grita vendo algo, outra, já com medo, pode pensar que também viu.
Não se pode ignorar também a possibilidade de alguma causa física sutil ter contribuído, como, por exemplo, um vazamento de monóxido de carbono ou outros gases capazes de causar alucinações. Em resumo, essa corrente defende que não havia entidade externa nenhuma. Os acontecimentos seriam fruto de uma combinação de fatores psicológicos, ambientais e de auto-engano coletivo, por mais involuntário que tenha sido. Por fim, uma minoria defende que toda a história possa ter sido inventada ou exagerada pelos próprios Tallman com algum objetivo oculto. Talvez buscassem fugir da hipoteca da casa sem desvalorizar o imóvel ou ganhar dinheiro vendendo a história, ou até mesmo chamar a atenção da comunidade. Quem apoia essa teoria cita que inicialmente os vizinhos só souberam de eventos estranhos depois que a família já tinha saído, e que praticamente não houve testemunhas externas independentes dos fenômenos. Quase tudo foi vivenciado apenas pelos Tallman ou por pessoas próximas. Essa teoria cita que, inicialmente, os vizinhos só souberam de eventos estranhos depois que a família já havia saído, e que praticamente não houve testemunhas externas independentes dos fenômenos. Quase tudo foi vivenciado apenas pelos Tallman ou parentes próximos. No entanto, a hipótese de embuste enfrenta vários contra-argumentos fortes. Os Tallman não buscaram ativamente a mídia, pelo contrário, a evitaram ao máximo. Recusaram dinheiro de tabloides e acabaram tendo prejuízo financeiro ao sair da casa. Portanto, embora sempre haja quem desconfie de fraude, a maioria dos pesquisadores considera improvável que tudo tenha sido forjado intencionalmente pela família. Se foi uma farsa, eles certamente não tiraram vantagem, e muito menos lucraram com ela. Naturalmente, nenhuma dessas teorias pode ser comprovada. Pode ser que o verdadeiro motivo envolva elementos de mais de uma hipótese ou ainda algo totalmente não considerado. O caso Tallman, até onde sabemos, permanece um mistério sem explicação definitiva, deixando espaço para que cada um acredite na versão que lhe pareça mais convincente. Décadas depois, o caso ainda permanece como um dos grandes enigmas do mundo paranormal. Nenhuma prova definitiva surgiu para validar ou refutar os acontecimentos vividos pela família. Enquanto céticos os atribuem a fatores psicológicos ou coincidências, entusiastas do sobrenatural enxergam neles uma possível evidência de forças além da compreensão humana. Para os Tallman, o pesadelo terminou com a mudança definitiva e a destruição do beliche. Em depoimentos posteriores, Ellen e Debbie afirmaram que depois de reconstruírem suas vidas em outra cidade, nunca mais passaram por qualquer manifestação em comum. Debbie chegou a declarar que jamais voltaria a comprar móveis usados, uma precaução compreensível. Já em Horicon, a história virou parte do folclore local, recontada por gerações, mesmo entre moradores que hoje enxergam o caso com ceticismo. A casa, por sua vez, deixou o estigma para trás. Outras famílias viveram ali sem incidentes, e ela é hoje apenas mais uma residência numa rua pacata. Mesmo com o passar do tempo, a história continua a intrigar, inspirando debates e lembrando que, às vezes, os maiores mistérios residem nos lugares mais comuns. Talvez até no quarto ao lado, no escuro, onde uma cama aparentemente inofensiva pode esconder algo inimaginável. E esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Deixe aqui sua sugestão de tema, tô voltando agora com tudo, não vai faltar vídeo nesse canal, é minha promessa para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.